Olá. Hoje a gente vai explorar uma ideia fundamental de Wilfred Bion. Como é que a gente contém e transforma nossas experiências, sabe? Especialmente aquelas mais, difíceis. Isso. Vamos usar como guia o capítulo Continente e Contido Transformados. Focamos naquele modelo que ele simboliza como feminino, continente, e masculino, o contido. Uhum. A ideia é entender melhor essa dinâmica que Bion via assim em tudo, né? Desde uma conversa até a nossa própria mente. Ok, bora dar uma olhada nisso aí. Exato. Esse modelo feminino-masculino é, super central para Bion. Pensa no feminino como a capacidade de receber, de acolher, de dar forma. Ah, tipo a mente da mãe com o bebê. Isso. Ou um analista escutando o paciente, né? E o masculino é aquilo que precisa ser contido. Pode ser uma emoção bruta, uma ideia nova, sabe? Uma experiência que ainda não foi digerida. Entendi. E Bion diz que essa relação pode tomar diferentes formas. Que formas seriam essas? Ele dá exemplos concretos? Sim, sim. Ele descreve três tipos principais, basicamente. Pode ser uma relação comensal, Comensal. onde continente e contido coexistem, mas, assim, não se modificam muito um ao outro. Tipo, ter uma ideia, mas não desenvolver ela, deixar lá. Ah, tá. Pode ser simbiótica, que seria a ideal, né? Onde ambos se enriquecem. A mãe que entende o choro do bebê devolve de um jeito que o bebê consegue pensar. Ajuda a desenvolver. Legal. E a terceira? Aí vem a parasitária. Essa é quando um explora o outro, sabe? Causa dano. E como seria essa relação parasitária na prática? Você tem algum exemplo que ele usa? Tenho, ele dá vários. Por exemplo, uma palavra, em vez de carregar um significado novo, ela acaba meio que espremendo, distorcendo essa ideia nova. Por quê? Porque a palavra já tem um sentido muito rígido, muito fixo, entende? Ou o contrário também acontece. Uma emoção tão intensa, o masculino, que destrói a capacidade de achar palavras do feminino. A tipo gaguejar quando a gente está muito nervoso. Exatamente. E na análise, isso pode aparecer, por exemplo, num paciente que fica sugando as interpretações do analista, mas não usa para mudar de verdade. Fica ali parasitando. Nossa, Ou um analista que impõe demais as teorias dele, sem escutar de fato a experiência única do paciente. Também é um jeito de parasitar, né? faz todo sentido. Parece uma dança bem delicada mesmo. E Bion conecta isso com a dificuldade que a gente tem de lidar com o novo, com a verdade. Precisamente. Aí entra a ideia de ó, que a gente pode pensar como, bom, a realidade última, a verdade mais crua, algo que está além do que a gente já conhece. Ó, Ou essa verdade, que seria o macho, busca um continente, um fêmea, para poder ser pensada para virar símbolo. Só que, muitas vezes, os nossos continentes, nossas mentes, nossas teorias, até as instituições, não estão preparados, sabe? é. Aí, tentar conter o pode ser muito disruptivo. Como assim disruptivo? Tipo, quebra tudo? Pode romper o continente, sim. Bion usa o exemplo de figuras como o místico ou o gênio, alguém que traz uma ideia radicalmente nova, né? Que ele chama de ideia messiânica ligada a O. Aí a sociedade, establishment, que seria o O, tenta conter essa ideia. Às vezes consegue integrar numa boa simbiose, mas muitas vezes tenta sufocar, parasitismo, ou acaba sendo transformada até destruída por ela. É uma tensão que não acaba entre o novo e o estabelecido. Nossa, isso me leva a uma ideia que parece bem radical mesmo do Bion, a de pensamentos sem pensador. O que seria isso? Como encaixa aqui? Essa é complexa, mas está super conectada com o O. Bion sugere que as verdades fundamentais tipo O existem antes mesmo de uma mente individual pensar nelas. Seriam como pensamentos esperando um pensador, um continente. Uau! E quando uma mente individual tenta conter essa verdade, ela inevitavelmente modifica, falseia um pouco. Mas a qualidade dessa falsidade depende do tipo de relação O-F. Se é uma aproximação útil, simbiótica, ou se é uma distorção para se defender, parasitária. Então, a resistência de um paciente na análise pode ser isso, uma reação a essa verdade, ou buscando um jeito de aparecer, de ser expressa. Caramba! Então,
O trabalho do analista é, em grande parte, ser um bom continente para essas verdades difíceis que aparecem. Exatamente. Mas não é só receber passivamente, né? Bion descreve um processo interno que é essencial para o analista. Ele fala de uma oscilação entre dois estados mentais. Quais? Primeiro, a paciência, que é a capacidade de tolerar não saber. Sabe, aguentar a incerteza, a confusão, a frustração. É parecido com a angústia de não entender algo. Uhum. Ficar no escuro por um tempo. Isso. E depois vem a segurança, que é quando, a partir dessa tolerância toda a um não saber, um padrão começa a surgir, um insight aparece, a compreensão vem. Parecido com um alívio de finalmente entender. Entendi. Quer dizer, não dá para ter o insight, a segurança, sem antes suportar a confusão, a paciência. Transforme a experiência bruta do paciente, o O, em algo com significado. É nesse processo que o analista ajuda o paciente a digerir as próprias experiências. Então, para a gente recapitular um pouco, esse modelo O e U do Bion é uma ferramenta muito poderosa, né? Para pensar como a gente processa a realidade. Desde o nível micro de uma palavra até o macro de grupos sociais inteiros. Com certeza. A gente viu como essa relação pode ser nutritiva, simbiótica, ou pode ficar estagnada, comensal, ou até ser destrutiva, parasitária. E como ela é central para a gente lidar com emoções muito intensas e com essas verdades novas, o tal do O. Perfeito. A grande sacada do Bion aqui é mostrar que conter não é só guardar, é transformar. E para isso, especialmente na análise, precisa ter coragem, né? Coragem para atravessar a incerteza, a paciência. Pois é. E fica aí uma reflexão, talvez. Se toda a verdade, quando é contida por uma mente, acaba sofrendo alguma distorção, como é que a gente pode se aproximar de um entendimento mais genuíno de uau? Seja na terapia ou na vida mesmo, qual será o limite da nossa capacidade de ser um continente fiel à experiência, sem distorcer demais?